Vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler com vocês Mateus capítulo 24 e o verso de número 36. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 24 e o verso de número 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos repetir o verso de número 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eu comecei uma meditação com vocês e alguns cultos passados, e eu quero continuar meditando sobre esta passagem que se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida por parte da igreja, daqueles que creem na promessa feita por Jesus, confirmada pelos apóstolos, confirmada pelos anjos, de que Jesus vai voltar. Hoje a igreja assiste de cadeira cativa o cumprimento de todos os sinais que confirmam a volta de Jesus. Sejam eles os sinais morais, espirituais, sejam os sinais físicos, como na natureza, sinais sociais, guerra, rumores de guerra, enfim, de um modo geral, a ciência está comprovando tudo que foi colocado como sinal que confirma a volta do Senhor Jesus. Aqui mesmo no Brasil, a cada dia, aquela paz que nós tínhamos no país, que era um país que quase nada acontecia de tragédia, estamos nos acostumando a ver cidades serem inundadas, afundadas, balançarem o nosso Brasil. Tivemos recentemente o tremor de terra no Marrocos, já passou a contagem de mais de 2.000 pessoas mortas. E agora, vinha para cá, a Thelma mencionou para mim, porque de alguma forma não estava vendo a notícia. E ela disse: você viu o que aconteceu na Líbia? Quem já ouviu falar? Na Líbia, agora recente, a enchente já matou mais de 2.000 pessoas. A dor, a angústia das famílias e de todos nós. Mas ao mesmo tempo, todos esses fatos estão confirmando que Jesus está voltando. É certo que algumas pessoas tentam marcar a volta de Jesus, dizer o dia. Muitas crenças e religiões surgiram tentando marcar o dia exato da vinda de Jesus. E aqui nesse texto, Jesus deixa claro, falando como homem encarnado, porque agora ele já ressuscitou, ele é Deus, na sua plenitude, assim como ele era homem, na sua humanidade plena. E enquanto homem, ele disse: ninguém sabe o dia da minha vinda, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, se referindo a ele como homem. Mas agora ele sabe, porque ele voltou à sua plenitude como Deus. Mas Jesus, ele disse: fiquem atentos ao que aconteceu
nos dias anteriores ao dilúvio. E se vocês fizerem uma leitura de Gênesis, de todos os aspectos que aconteceram nos dias anteriores ao dilúvio, vocês então vão ficar atentos e vão ter informações necessárias, porque fatos parecidos irão se cumprir nos dias anteriores à minha vinda, e vocês então saberão que a vinda do Filho do Homem está perto. E quando nós lemos o que Jesus falou dos dias anteriores ao dilúvio, em primeiro lugar, a gente descobre que os antediluvianos, eles tinham um estilo de vida fundamentado no prazer, esqueceram-se de Deus, e eles voltaram-se única e exclusivamente para a satisfação dos seus apetites carnais, e diz a Bíblia que eles comiam e bebiam. Ao mesmo tempo, diz a palavra do Senhor, que surgiram ataques satânicos à família. E o texto diz: casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Nos dias anteriores ao dilúvio, Satanás trabalhou tanto contra a família que só Noé com a sua família se salvaram. Todas as outras famílias foram destruídas pelas águas do dilúvio. E nós também já vimos aqui que os antediluvianos, eles viveram um momento de revolução tecnológica. Nós falamos aqui sobre a revolução musical, surgimento dos instrumentos, conforme Gênesis capítulo 4, verso 21. E as pessoas usaram essa tecnologia dos instrumentos, em vez de adorarem a Deus, para adorarem a Satanás. A revolução tecnológica nas armas e nas guerras, conforme está no capítulo 4, verso 22 de Gênesis. Tubal-Caim, ele foi o pai das armas de cobre, de ferro. Ele aperfeiçoou toda esta engenharia que vai até os nossos dias, para a matança de milhares e milhões de pessoas. A multiplicação da ciência. Daniel 12, verso 4. O Senhor falou através de Daniel que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para um outro fato que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, que foi o arrebatamento de Enoque. Leia Gênesis capítulo 5 e o verso de número 24. Gênesis capítulo 5, verso 21 e o verso 24 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e não foi visto mais, porque Deus o levou para junto de si. Antes do dilúvio, antes das águas cobrirem a terra, porque o dilúvio era o juízo de Deus contra a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou tanto Enoque, que Deus desejou tanto a companhia de Enoque, que ele foi tomado. Em outras palavras, ele foi arrebatado, foi tirado da terra. Ele não morreu, não passou pelo processo da morte como todos os homens depois dele, mas a Bíblia diz que ele foi tomado, ele foi levado à presença de Deus. O nome Enoque significa consagrado. O nome dele foi profético e simbolizou a própria vida dele. Um homem consagrado a Deus, corpo, alma e espírito. E Enoque é o símbolo da igreja.
quem está consagrado a Deus. Corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 5 e o verso 23, que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam preservados íntegros, santificados para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Enoque, ele foi arrebatado antes do dilúvio, para não passar pelo juízo. Deus o poupou de ver a sua descendência sendo destruída. E hoje há uma discussão entre muitos teólogos, se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. Há muitas referências na Bíblia que declaram que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja é um período de 7 anos. Nesses 7 anos, 3 anos e meio de uma paz falsa, e depois 3 anos e meio, onde será manifesto o anticristo, o falso profeta e Satanás. Quando você lê o livro de Apocalipse, o próprio Satanás será jogado para habitar na própria terra. E diz a palavra de Deus que esse trio satânico estarão trazendo a dor, a tristeza para toda a humanidade. Agora, a grande tribulação não é só a ação satânica do anticristo e do falso profeta. O período da grande tribulação é o julgamento de Deus contra esta terra. São os juízos de Deus que cairão sobre o mundo, sobre Israel e sobre todos aqueles que não creram na mensagem do Evangelho e experimentarão os flagelos descritos no livro de Apocalipse. E você diz: pastor, aonde estará a igreja no período da grande tribulação? 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e o verso 10 diz assim: vocês se converteram a Deus, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 3 até o verso 18, é um texto que você tem que ler, reler, alimentar sua alma, porque descreve com detalhes a vinda de Jesus. Quando for trocada a última trombeta, o Senhor descerá e Ele ficará nas nuvens, e Ele nas nuvens ouvirá o grande barulho da sua noiva vindo ao seu encontro pelo processo do Espírito Santo. Primeiro, diz a Bíblia, que os mortos ressuscitarão primeiro, serão transformados em corpos gloriosos. Depois, nós os vivos seremos transformados. E diz a Bíblia que nós seremos transladados e seremos colhidos de toda a terra, do norte ao sul, do leste ao oeste. Nós, todos os crentes de toda a terra, e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isaac Newton, que era crente, grande cientista, a gente só conhece Isaac Newton nas faculdades por suas teses científicas, mas Isaac Newton, ele foi um teólogo, ele escreveu livros de teologia. E um dia Isaac Newton estava conversando sobre o arrebatamento da igreja, e os cientistas da sua época quiseram debochar da sua fé, porque ele acreditava no arrebatamento da igreja, e perguntaram para ele: como será esse tal arrebatamento da igreja, que você crê que Deus vai te tirar antes que venha
o juízo e a grande tribulação. Ele disse: eu vou fazer um experimento para vocês. E ele marcou um dia para aqueles cientistas, porque ele perguntaram para ele: como é que Deus vai tirar ao mesmo tempo milhares e milhões de pessoas em 7 milésimos de um segundo? Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 52, no abrir e fechar de olhos. Dê uma piscadinha aí, ó. Um abrir e fechar de olhos é 7 milésimos de um segundo. Se o arrebatamento da igreja fosse agora, e você desse uma piscada, e você não subir, você ia ver a igreja vazia, e você sozinho aqui, e a igreja partindo para a glória, em 7 milésimos de um segundo. Isaac Newton preparou uma grande caixa de areia, e ele levou para os seus amigos verem. Quando seus amigos observaram a caixa de areia, Isaac Newton disse: olha, eu vou mostrar para vocês como será o arrebatamento da igreja. Vocês estão vendo aqui esse imã representa Jesus. E vocês vão ver que dentro da caixa e misturada na areia tem algumas malhas de ferro. Essas malhas de ferro que não se misturam com areia são todos os crentes cheios com o poder do Espírito Santo de Deus. Observem, na vinda de Jesus, assim como Enoque foi arrebatado, assim como Elias subiu no redemoinho de fogo, Jesus vai passar sobre a terra, no abrir e fechar de olhos. E ele passou o imã. Quando ele passou o imã, as pontas de ferro e os pedacinhos de ferro subiram, pularam da areia e grudaram no imã. É por isso que só vai subir quem estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor Jesus. Levante as suas mãos e glorifique o Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu estou esperando a tua vinda. Eu estou esperando a tua volta. Queridos, a igreja subirá antes da grande tribulação. E enquanto na terra estiver acontecendo a tribulação, o reinado do anticristo, do falso profeta e de Satanás, a igreja estará no céu. Primeiro, nós vamos ter o tribunal de Cristo, onde nós iremos receber os nossos galardões, onde nós vamos receber as coroas, as premiações de tudo que nós realizamos para Deus. Depois nós participaremos da ceia do Cordeiro, do banquete do Cordeiro, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19. Tudo já está pronto, os anjos já estão prontos, o céu já está pronto, a roupa da noiva já está pronta, a mesa já está preparada, o anjo que vai tocar a trombeta já está preparado. Agora eu pergunto para você: você está preparado para subir? Porque está chegando a hora e a trombeta pode tocar agora, e esta é a nossa maior esperança. Jesus disse na última ceia com os discípulos: não beberei de novo do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber convosco no reino do meu Pai. Em outra oportunidade Jesus disse: e muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Paulo falou no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do verso de número 7, ele diz, quando ele fala de ressurreição, que Cristo foi as primícias daqueles que dormem, e nós também vamos ressuscitar como Jesus. Ele disse: se a nossa esperança em Jesus está relacionada só às coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Queridos, Jesus está dizendo:
Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, assim serão os dias anteriores à vinda do Filho de Deus. Um outro fato que nos chama a atenção nos dias anteriores ao dilúvio é a morte de Matusalém. Eu quero que você leia Gênesis capítulo 5, verso 21. Depois vamos ler o verso 25 a 27. Olha o que diz o texto. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. O filho de Enoque, Metusalém, significa, o nome dele significa quando morrer, isto virá. Enoque, antes de ser arrebatado, ele deixou um sinal para os antediluvianos e disse: o juízo de Deus está vindo, fiquem atentos, porque quando o meu filho Metusalém morrer, será o ano do arrebatamento. Na Bíblia não existe coincidência, na Bíblia existe cumprimento de profecia. Se você fizer a soma da vida de Matusalém, Matusalém gerou Lameque, 187 anos. Lameque gerou Noé, com 182 anos, dá 369. O dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé. Ou seja, o dilúvio veio no ano da morte de Metusalém, quando ele tinha 969. Um último filme que foi produzido sobre a arca de Noé, aparece Matusalém. Matusalém ajudando Noé a construir a arca e incentivando Noé a fazer a arca. E ele já muito velho, e Matusalém falando para ele: cumpre o que Deus está mandando. Nós não sabemos em que momento Matusalém morreu, se ele morreu antes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas a sentença de Deus através do nome Metusalém é: quando morrer, isto virá. Isto é, quando Metusalém morrer, virá o juízo de Deus. O que significa para nós, para os nossos dias? Matusalém é o símbolo da graça de Deus. Ele é o símbolo da porta da salvação. Significa que quando a igreja for retirada da terra, a porta vai se fechar. Queridos, Lucas capítulo 25, verso 10 a 12. Jesus falou isso, o próprio Jesus. Só não vê quem não quer. Quando ele fala da parábola das 10 virgens, de maneira muito clara, sobre a vinda do noivo, o casamento. 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes levaram azeite de reserva consigo, as imprudentes não levaram. Todas as duas queriam se encontrar com o noivo. Os dois grupos de noivas acreditavam na vinda do Messias, mas só uma foi além do desejo. Só um grupo, melhor dizendo, foi além do desejo. O grupo das 5 prudentes, elas se prepararam, levaram azeite, a unção, poder, graça, perseverança, e elas dormiram. Representa o cansaço humano, a fraqueza humana. Ninguém vai entrar no céu pela sua própria capacidade. Levante as suas mãos assim. Você não vai entrar no céu porque você é bom. Levante a mão, diga: eu não vou entrar no céu porque eu sou melhor do que o meu irmão, porque eu não durmo, porque eu não falho, porque eu não tenho erros. Não, o sono significa a nossa fraqueza.
O sono significa aqueles dias em que você diz: não, hoje eu não vou subir. Se o arrebatamento fosse hoje, eu estava lascado, porque eu estou fragilizado. Mas há uma diferença entre o crente que está moído, que está enfrentando batalhas, mas ele tem a reserva do poder do Espírito Santo na sua vida, porque ele é levado, ele é guiado, ele é conduzido, ele é vitorioso pelo poder do Espírito Santo de Deus. E todas dormiram, e de repente ouviu-se uma voz. Aí veio o noivo. Irmãos, eu já falei para vocês, os anjos estão dizendo, a televisão está mostrando a toda hora, não são mais os pastores que estão pregando, é a natureza que está dizendo: aí vem o noivo está vindo. Cada terremoto, cada furacão, cada subida 1 centímetro do mar, cada grau que aquece o clima do planeta, cada iceberg que solta do Polo Norte está dizendo: o rei está voltando. Aí veio o noivo. Enquanto as virgens loucas, insensatas, foram procurar azeite porque a lâmpada estava se apagando, as virgens prudentes estavam lá no local exato, na passagem do noivo. E ele disse: venham, me acompanhem, entre para a festa. E a porta se fechou. Repita comigo: e a porta se fechou. Diga: a chave da porta não está com o pastor Enaldo, não está com o pastor Samuel, não está com nenhum homem aqui na terra. Irmãos, eu fico vendo essas bobagens de pastores discutindo na televisão: quem vai, quem não vai, quem entra, quem não entra. Quem vai decidir é Jesus, não é você não. Você pode até alterar a Bíblia para flexibilizar na sua cabeça a porta que um monte de gente que já disse que não vai entrar. Não vai entrar. Aqueles que vivem com pessoas mentirosas, vivem como mentiroso. Não vai entrar os hipócritas, não vai entrar os ladrões, não vai entrar quem é prostituto, não vai entrar sendo homem, vive com outro homem, sendo mulher, vive com outra mulher. Não vai entrar. Porque Ele é o Senhor da porta, a porta da graça. O mesmo Deus que fechou a porta da arca e fechou por fora, porque se Ele fechasse por dentro, talvez a emoção de Noé talvez abrisse a porta para o seu primo, para a sua esposa. Mas Jesus disse que naquele dia 2 estarão numa cama, homem e mulher, um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 juntos trabalhando, o mesmo colega, companheiro, amigos de muito tempo no trabalho. Um será tomado e o outro será deixado. Irmão, Jesus está voltando. Diga: Senhor, eu não quero ficar, eu não quero perder a porta antes que ela se feche. Eu quero passar por esta porta da graça, porque depois que a porta se fechar, é só grande tribulação. Irmãos, leia o Apocalipse. É angústia, é dor, é sofrimento, são juízos de Deus. Diz a Bíblia que os homens correrão de mar a mar, de terra a terra, procurando a palavra de Deus, mas não acharão mais a palavra. Outro fato importante que marca os dias anteriores ao dilúvio: a miscigenação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. No capítulo 6, verso 1 e o verso 2 diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre
todas mais lhe agradaram. Quem eram os filhos de Deus? Os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. A Bíblia diz que depois da catástrofe da morte, Caim matou Abel, que era piedade em pessoa. Diz a Bíblia que Adão e Eva oraram para Deus dar uma outra descendência, que continuasse o legado espiritual de Deus, porque o seu filho Caim seguiu o caminho da maldade, da malignidade, da desobediência a Deus. E os descendentes de Sete se tornaram a descendência da adoração, do louvor, da glória a Deus. E isso está em Gênesis capítulo 4, verso 25 ao verso número 26. Mas, diz a Bíblia, que a iniquidade começa a aumentar de tal forma que os próprios filhos de Deus, a descendência de Sete, ela é contaminada e ela vira as costas para Deus. E eles então se misturam com as filhas dos homens. Aqui está falando de prostituição, está falando de toda e qualquer vontade contrária à vontade de Deus. Então os filhos dos homens se contaminam com as filhas, os filhos de Deus, melhor dizendo, os filhos de Deus, descendência de Sete, começam a se contaminar com as filhas dos homens, que são a descendência de Caim. Dessa mistura, dessa miscigenação, só sobra Noé com a sua família. Escute, irmãos, Deus, Ele quer quantidade. Se você perguntar para mim que Deus não quer salvar a quantidade, eu diria que nós estamos loucos. Porque Jesus quer salvar toda a humanidade. Jesus quer que todos sejam salvos. Deus não tem prazer na morte dos ímpios, diz a palavra do Senhor. Mas escute, entre quantidade e qualidade, Deus escolhe a qualidade. Deus escolhe a família de Noé. Só a família de Noé. Noé com a sua esposa, seus filhos e as noras que entram na arca. Há muita gente que chega comigo diariamente e pergunta, pastor Enaldo, quantas pessoas vão ser arrebatadas? Tem gente que faz conta, no Brasil tem 200 milhões de pessoas. Estão dizendo que até agora, 2050, os evangélicos serão a maioria no Brasil, isto é, nós teremos um número de 120 milhões de evangélicos. Será que todo este povo vai ser arrebatado? A conta de Deus não é essa. Deus não vai arrebatar evangélico. Deus não vai arrebatar protestante. Deus não vai arrebatar religiosos. Ele vai arrebatar salvos, lavados e remidos pelo seu sangue. A palavra está sendo pregada, semeada, ministrada. O Espírito Santo está trabalhando na terra. Agora, se você é um filho de Deus, que está se misturando, que está apostatando, que está renunciando a Cristo. E uma das coisas mais tristes que a gente está assistindo hoje nas mídias sociais são alguns pastores que eram arautos pregadores do Evangelho. Tem um que foi um dos maiores influenciadores, pastores, pregadores da minha época. Hoje é o defensor do Evangelho inclusivo. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo é bacana. Todo mundo é lindo. Não existe mais a palavra. Eu ouvi recentemente ele falando do Deus irado do Antigo Testamento, até esnobando, fazendo pouco da caricatura de Deus, um Deus raivoso, um Deus irado. São teologias que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus.
Pessoas que dizem que a Bíblia, ela tem que ser relativizada em alguns livros. Algumas passagens são difíceis de se crer e nós devemos abandoná-las. O nome disso significa apostasia. Levante a sua Bíblia. Diga: a Bíblia é a palavra de Deus. Diga assim: os filhos de Deus creem na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E você percebe essa divisão clara, esse rio limpo, cristalino dos filhos de Deus, com o rio dos filhos dos homens. Só não vê quem não quer. A Bíblia é tão clara que Jesus falou no mesmo capítulo que nós lemos anteriormente, capítulo 24, verso 11 a 13 de Mateus. Jesus diz: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E diga: Senhor, me ajude, me encha do teu Espírito para permanecer firme. Não deixa eu aceitar falsas doutrinas, ouvir falsos profetas, ainda que tenha o nome de sábios, de inteligentes, mas permaneça na palavra. Ainda no verso 23 e 24 do capítulo 24 de Mateus, Jesus novamente ele diz: então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Queridos, a nossa fé não é determinada por milagres. Tem gente que avalia o falso profeta do verdadeiro profeta por milagres. Se você ler o livro de Apocalipse, no período da grande tribulação, o falso profeta, ele vai promover milagres junto com o anticristo. E sabe por que o mundo se encurvará ao anticristo? Porque ele fará milagres. Milagres financeiros, milagres sociais, milagres na saúde, milagres. Crente que vem para a igreja, porque o profeta está adivinhando o número da carteira de identidade, está lascado. Eu fico chateado, triste com crente que sabe que está em pecado, sabe que está em adultério, sabe que está distante de Deus. Em vez dele vir se converter, prostrar-se diante de Deus, se arrepender, não, ele fica atrás de profeta, para que o profeta fale para ele, passe a mão do pecado dele, diga para ele como é que ele está. Você está brincando com Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, há muitos textos que eu poderia citar para vocês sobre os filhos de Deus não se corromperem com as filhas dos homens. A proposta do diabo está colocada. Se você ler, por exemplo, leia o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e o verso 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E isso não é lá fora não, porque só quem vai praticar a apostasia não é o ímpio. O ímpio não pratica a apostasia. O que é
apostatar. É você caluniar algo que você já creu, já acreditou, até mesmo já foi batizado no Espírito Santo. Mas agora, obedecendo a ensinos de demônios, como Satanás, que foi expulso do céu, agora você mudou o teu coração. Verso 2: e pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Você sabe o que é consciência cauterizada? É como você pegar um pedaço de ferro em brasa e tocar em qualquer parte do seu corpo, numa musculatura, no nervo, e você perde a sensibilidade. No nosso caso aqui no texto bíblico, Deus está dizendo que nos últimos dias, Satanás vai ferrar, vai colocar ferro quente na cabeça de algumas pessoas, e elas perderão a sensibilidade espiritual, apostatarão da fé. Se você ler 2 Pedro, capítulo 2, verso 3 e 4, olha o que está escrito: antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Escarnecedores aqui é quem se desviou da fé, é quem perdeu a graça de Deus e agora está escarnecendo, e agora está falando mal, e agora está xingando a igreja, falando da evangelização. Alguém que perdeu o amor pelo reino e agora é contra a igreja, contra a obra de Deus. Aleluia. Nos livra com o teu sangue, Senhor. E o texto diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Verso 4: e dizendo onde está a promessa da sua vinda. São essas pessoas que vão dizer: Jesus não está vindo mais, Jesus não vai voltar. Onde está a volta de Jesus? Vocês estão pregando e Jesus não vem. E aí Pedro continua dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí no verso 8, se você quiser ler depois todo o texto, é maravilhoso esse texto, mas eu vou pular para o verso 8. Aí o próprio Pedro responde dizendo: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Da mesma forma que as pessoas não acreditaram na vinda de Jesus como o Messias, quantos anos se passaram do Éden até o nascimento de Jesus? Hoje, se 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, nós estamos em 2023, é como se 2 dias apenas Jesus tivesse nascido e morrido por nós. 2 dias. Eu não vou apressar a vinda de Jesus, porque eu acho que está demorando, e porque eu estou incomodando os céus, ou porque eu quero que Ele venha, não. A vinda de Jesus será no dia do propósito e do desígnio de Deus, e o nosso papel é ficar firmes. Verso 9, Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10, porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Você que está nos ouvindo através das mídias sociais, eu queria que você repetisse novamente a última parte do texto que eu li no início, de Mateus 24 e o verso de número 39, que diz assim: e não o perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. Profetize para você mesmo, para a sua alma. Se você está aqui angustiado, abatido, triste, por alguma coisa que está no seu coração, imagine Noé, a angústia de Noé, a dor de Noé com a sua geração. Mas ele martelando aquela arca, construindo a arca, ninguém ouvindo a sua mensagem. Eu vou falar sobre isso numa outra oportunidade. Jesus está dizendo, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. Sabe, irmãos, o alerta de Jesus é, e não o perceberam. Eu digo para Deus, Senhor, cura minha cegueira. Cura minha cegueira. E Jesus não está falando aqui de visão física. Ele está falando de visão espiritual. Porque se você não tiver visão espiritual, você só está vendo comida e bebida, você só está vendo dar-se em casamento e casar-se. Se você não tiver visão espiritual, você vai dizer que Enoque foi levado por qualquer coisa, ele não foi arrebatado. Você vai dizer que a morte de Matusalém não significou nada. Se você não tiver visão de Deus, você nem ouve as marteladas. Irmãos, o monstro daquele navio, sendo construído e as pessoas não perceberam. Há um negócio tremendo sobre a arca. Quando eu ouvia sobre a história de Noé, eu perguntava como foi que todos aqueles animais entraram na arca. Em alguns vídeos e filmes que a gente vê Noé correndo atrás, com uma varinha e os seus filhos tentando colocar os animais para dentro da arca. Isso é mentira. Se você ler o livro de Gênesis, está escrito, quando a arca estava pronta, os animais entraram na arca. Os animais perceberam. Você já viu que quando vai dar um terremoto, vai acontecer qualquer coisa, quem sente primeiro é a natureza? Já viram isso? Os pássaros percebem a mudança na terra. O elefante percebeu e entrou. E não foram todos os elefantes, foi só aquele elefante. Era um par de cada espécie impura e 7 pares de cada espécie limpa. E eles entrando na arca. E os irmãos de Noé não perceberam. Tem irmãos teus que não vão perceber. Tem pessoas do teu colégio que não vão perceber. Que isso é invenção, isso não vai acontecer. E que isso a gente prega desde quando a gente nasceu. E que isso é história, Jesus não virá. Mas Deus está se movendo nesse planeta e nesta terra. Aí mesmo onde você está, se você está com pouco azeite na sua lamparina, com pouco azeite na sua vida, se você está dizendo, pastor, eu estou dormindo, eu estou fraco, esse não é o problema, eu também sou fraco. O problema não é a nossa fraqueza, porque o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nem orar, nós sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que eu posso dizer a você, que se a vinda de Jesus for agora, não vai dar tempo para você se formar, não vai dar tempo para você casar, não vai dar tempo para você passar naquele concurso público, não vai dar tempo para você namorar, não vai dar tempo para você ser promovido. Há um sonho maior,
Há um sonho maior. Sabe qual é o sonho maior que deve dominar a tua vida? Martinho Lutero, ele disse: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. O rei está voltando.